Em 1892, chegaram os primeiros imigrantes italianos na comunidade da Primeira Linha. Vieram em sua maioria das províncias de Bérgamo, Vêneto e Belluno. Os italianos de Bérgamo, além de seus pertences, trouxeram consigo uma profunda devoção a São Donato. Através desta devoção, foi adquirido pelos moradores da comunidade uma imagem do santo. As partes como o braço e a cabeça foram trazidas de Bérgamo, na Itália, esculpidos em madeira. O restante da estrutura foi construído na localidade. Por volta de 1908, já iniciava uma construção improvisada em madeira da Capela de São Donato, e o local da sua edificação foi escolhido em uma área onde atualmente está localizado o bairro Cristo Rei. Neste período, a igreja era liderada pelo pontífice Papa Pio X, e o bispo da diocese era Dom Joaquim Domingues de Oliveira, quando esta região ainda pertencia à diocese de Florianópolis. Içara não era um município emancipado nesta época e as práticas religiosas ficavam sob os cuidados de Criciúma, tanto que a pequena capela ali edificada pertencia à paróquia São José, em Criciúma. Em suas atividades espirituais, o capelão ia até a capelinha, tocava o sino pontualmente às 18 horas. Em seguida, todos rezavam o terço na língua italiana. Essa igreja construída em madeira permanece neste local até o início da década de 1920. Durante uma visita à capela, o então bispo Dom Joaquim reuniu-se com uma comissão formada para discutir a construção de uma nova igreja, e esta seria erguida no local onde atualmente funcionam as instalações do Hospital São Donato. Neste mesmo ano, o município começou a se desenvolver economicamente e o comércio se concentrava nas proximidades da recém-construída Estrada de Ferro, e algumas famílias manifestaram interesse em construir esta nova igreja próxima à estação ferroviária e prontamente solicitaram ao bispo que a construção, inicialmente planejada para o local do atual hospital, fosse transferida para a parte mais baixa da cidade, próxima à estação. O bispo atendeu ao novo pedido, isto sem cancelar o projeto original, ficando assim entendido e decidido a construção de duas capelas. No ano de 1923, quase que simultaneamente, deu-se então início à construção da Capela de Cima, localizada onde atualmente está o Hospital São Donato, e da Capela de Baixo, próxima à Estrada de Ferro. Nos registros históricos não foram encontradas as razões para tal decisão, e não se sabe ao certo por que Dom Joaquim autorizou as duas construções. Entretanto, supõe-se que ele inicialmente não tenha refletido sobre o impacto que geraria este fato. Após reconsiderar a autorização, o bispo emitiu um ofício para que a capela fosse construída apenas nas proximidades da linha férrea. Contudo, as famílias envolvidas não seguiram esta ordem, resultando na construção de ambas as capelas. Os anos se passavam e vários desentendimentos ocorreram, principalmente em relação à imagem de São Donato durante as festividades das igrejas. Foram mais de 20 anos de discordâncias entre as famílias. Entre os anos de 1944 e 1945, Dom Joaquim, que nesta época já havia sido elevado a arcebispo, encontrou uma solução: demolir as duas capelas e construir uma única e nova igreja. Prontamente acionou o jovem padre Agenor, que estava exercendo a função de vigário na paróquia São José de Criciúma, para ser o encarregado da construção, juntamente com a comunidade. E assim,
foi iniciada em fevereiro de 1946 a construção da nova igreja situada no centro da cidade, atualmente denominada de Igreja da Misericórdia, sendo edificada com 2 torres para simbolizar a união entre as 2 capelas. Atento ao crescimento da população e ao mesmo tempo atendendo às necessidades espirituais dos fiéis, o arcebispo decidiu, já no ano de 1950, criar a paróquia São Donato em Içara, ato que foi oficializado em 21 de dezembro daquele ano. No ano seguinte, em fevereiro de 1951, aconteceu a posse do seu primeiro pároco, Padre Boleslau Martinho Smielewski. Durante a sua passagem, foi dado continuidade na construção da igreja e também na construção da casa paroquial. Para que não houvessem mais desavenças entre as capelas, o Padre Boleslau reuniu a comunidade e propôs que no terreno onde estava localizado a capela de cima fosse ali construído um hospital, que passaria a se chamar Hospital de Caridade São Donato. E juntamente com suas atividades hospitalares, seria possível construir uma capela naquele local. E a imagem original de São Donato ali permaneceria. A trajetória do Padre Boleslau durou 5 anos, encerrando em janeiro de 1956. Padre Bernardo Junques foi o seu sucessor. Ele foi enviado por Dom Anselmo Pietrula, que estava à frente da recém-criada Diocese de Tubarão, e o nomeou como pároco naquele ano, onde permaneceu à frente da paróquia São Donato por longos 34 anos. E foi durante sua vigência que a construção da igreja foi concluída. Em maio de 1957, foi dado o início das primeiras paredes no Hospital São Donato, que só foi concluído em 1970 devido a uma pausa na construção por falta de recursos. Neste ano de 1957, a paróquia vive um grande momento com a chegada das irmãs Filhas do Divino Zelo. Aqui foram recepcionadas, se estabeleceram e logo adquiriram um terreno para o exercício de suas atividades. Atualmente, o Colégio Cristo Rei. Os anos se passavam, a população crescia muito em Içara e a igreja já não atendia mais à demanda do número de fiéis. Assim, Padre Bernardo sentiu a necessidade de construir uma igreja maior, com mais espaço físico e maiores acomodações, e deu início à obra que logo foi inaugurada no ano de 1974. A antiga igreja ficou sem atividades. Muitas pessoas optavam pela demolição, enquanto outros defendiam para que ela permanecesse intacta. O Padre Bernardo foi voto decisivo para garantir a sua permanência. No ano de 1986, foi transformada na Casa da Cultura, exercendo esta função durante 20 anos. Por motivos de saúde, em 1990, o Padre Bernardo precisou se afastar da paróquia, sendo substituído pelo Padre Silvestre Felipe, cuja passagem pela cidade foi breve, durando apenas 1 ano. No ano de 1991, chega à cidade o Padre Oscar Paulo Petti, que assume como novo pároco da paróquia São Donato, e sua permanência em solo içarense durou 14 anos. Durante sua gestão, ele liderou uma nova reforma, tanto no salão paroquial quanto na igreja. Essa reforma na matriz renovou a fachada, que passou a contar com 12 colunas simbolizando os 12 apóstolos, a inclusão de grandes arcos no seu interior e uma pequena capela no subsolo. Padre Oscar, em sua passagem pela paróquia,
foi um grande incentivador para a construção das igrejas nas comunidades pertencentes e promoveu uma reestruturação pastoral. Seu sucessor foi o padre Marcos Reck, enviado por Dom Paulo Antônio de Conto, já na criada Diocese de Criciúma. Padre Marcos assumiu no ano de 2005. Ele aprimorou as pastorais e os serviços da paróquia iniciados pelo seu antecessor, que na época já contava com 24 comunidades. Em 2011, com a saída do padre Marcos, o padre Orlando Sequinel foi nomeado administrador paroquial. Em dezembro do mesmo ano, o padre Antônio Mendes e o padre Orlando Sequinel assumiram a paróquia como pároco e vigário, respectivamente. Em sua condução, a secretaria paroquial passou por uma reforma. Em 2012, algumas comunidades foram desmembradas. O padre Antônio Mendes permaneceu na paróquia por 1 ano. Em 2013, Dom Jacinto Inácio Flá nomeou o padre Antônio Vander da Silva como novo pároco. Durante sua passagem, em 2014, a igreja antiga foi totalmente restaurada e retomou sua função como um local religioso, passando a ser chamada definitivamente de Igreja da Misericórdia. No ano seguinte, a paróquia foi agraciada com uma relíquia de São Donato, um fragmento ósseo do santo que foi trazido de Arezzo, na Itália. Padre Vander também esteve à frente dos trabalhos da nova reforma do salão, auditório e casa paroquial. Incentivou a construção e o término de igrejas em algumas comunidades. Permaneceu 5 anos como pároco, transferindo a função para o padre Antoninho Rossi, que na época era o seu vigário paroquial. O padre Antoninho contou com o engajamento de 32 serviços de pastorais e 19 comunidades. Idealizou uma nova reforma para a Igreja Matriz, que incluía um projeto de estilo gótico para o embelezamento do interior da igreja. Foi durante a sua trajetória que aconteceu o período da pandemia Covid-19 e por um longo tempo, conforme determinação superior, as missas foram transmitidas de forma online, já que os fiéis não puderam sair de suas casas. Mesmo diante deste cenário, a reforma da igreja prosseguiu na medida do possível e foi concluída, sendo inaugurada em agosto de 2020. Padre Antoninho Rossi permaneceu na paróquia como pároco durante 2 anos. Seguindo a ele, Padre Antônio Marcos Machado Madeira, em dezembro de 2020, tomou posse como novo pároco da paróquia. Ainda em tempos de pandemia e um grande problema de saúde tomava conta do mundo, o Hospital São Donato precisou expandir seu espaço físico e houve, então, a necessidade da utilização do espaço onde ficava a capela com a imagem original de São Donato, e aquela área daria lugar a uma unidade de terapia intensiva. Assim, pela primeira vez, a imagem finalmente foi transferida para a Igreja Matriz, onde permanece até os dias atuais. Entre tantas realizações, Padre Antônio Madeira destacou-se também como um grande incentivador da festa de São Donato, ampliando o engajamento de leigos e leigas na participação festiva. Inclusive, apresentou ao Poder Público Municipal a proposta do reconhecimento da festa como patrimônio cultural da cidade. E diante de um chamado da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Padre Antônio aceitou a nova missão. No ano de 2023, o então vigário paroquial Padre Marciel Rosa da Silva foi nomeado pelo atual bispo Dom Jacinto Inácio Flá como administrador paroquial e meses depois tornou-se um novo pároco. Ele conta com o auxílio de 2 vigários, Padre Antônio Madeira, que permanece na paróquia, e com a experiência e a sabedoria,
do padre Egídio Schmoller. Atualmente, a paróquia dispõe de uma belíssima igreja, de um grande salão, residência dos padres, secretaria, auditório paroquial, salas de catequese e salas comerciais. Graças aos trabalhos desenvolvidos e com a colaboração dos leigos e leigas, a Paróquia São Donato conta atualmente com o apoio de 25 pastorais e movimentos, sendo uma das maiores de toda a diocese. Muitas comunidades já pertenceram à paróquia. Contudo, devido ao crescimento populacional da cidade, que hoje possui aproximadamente 58 mil habitantes, fez-se necessário reorganizá-las para atender melhor os fiéis. Hoje, a paróquia conta com 14 comunidades: Igreja Santa Bárbara, no bairro Aurora; Igreja Cristo Rei, no bairro Cristo Rei; Igreja Senhor Bom Jesus, no bairro Esperança; Igreja Santa Terezinha, no bairro Jaqueline; Igreja Mãe Peregrina, no bairro Jardim Silvana; Igreja Nossa Senhora Aparecida, no bairro Linha Esperança; Igreja Sagrado Coração de Jesus, no bairro Morro Bonito; Igreja São José Operário, no bairro 1º de Maio; Igreja São Gabriel Arcanjo, no bairro Poço 3; Igreja Sagrada Família, no bairro Rachasque; Igreja São Valentim, no bairro Santa Cruz; Igreja Santa Catarina de Alexandria, no bairro Teresa Cristina; Igreja São José, na Vila São José; e a Igreja Matriz São Donato, no bairro Centro. Durante todos esses anos de história, desde a sua criação, a paróquia São Donato teve a graça de ordenar 11 sacerdotes e ainda contou com mais 2 ordenações de 2 filhos de solo içarense. Na atualidade, o Hospital São Donato, que iniciou suas obras em 1957, com a presidência do padre Boleslau, vigário na época, foi sendo ampliado segundo as necessidades da população. Hoje, entre tantas formas de atendimento, conta com um ambulatório, pronto-socorro, centro obstétrico, centro cirúrgico e o recém-inaugurado Centro de Diagnóstico e Imagem Zefiro Giassi. Expressamos nossa mais profunda gratidão a todos os padres e bispos que, ao longo destes 75 anos, dedicaram suas vidas ao serviço de Deus e à condução espiritual de nossa comunidade. Agradecemos também ao povo içarense, cuja fé inabalável e dedicação foram a base para construir esta rica história de evangelização. Juntos, temos mantido viva a chama da espiritualidade e dos valores cristãos, testemunhando o amor de Deus em cada passo desta caminhada. Que esta comemoração jubilar inspire ainda mais ricos frutos de fé e esperança para os próximos anos.